podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Marta Lapa, atriz e encenadora, diretora artística da companhia Escola de Mulheres desde 2020. É com ela que converso neste princípio de novembro no teatro e esta conversa acontece no ano dos 30 anos da Escola de Mulheres. É por aí que começamos. Olá, Marta, e obrigada por vires ao teatro. Obrigada eu, olá. Olha, tem sido um ano em ritmo de celebração. Para que é que serve, para que é que te serve uma data redonda como esta? Para muita coisa. Para lembrar, sobretudo para lembrar. A memória neste momento é mesmo importante. Mais do que celebrar é lembrar. Infelizmente a Fernanda morreu há 5 anos. O percurso da companhia já é longo, são 30 anos. E a única sobrevivente, entre aspas, das sócias fundadoras sou eu, que ainda eram permanece. 7? Eram 7, sim. A Fernanda Lapa, Cuxa Carvalheiro, Cristina Carvalhal, a Isabel Medina, Conceição Cabrita, Aida Sotulho e eu. Pronto. O núcleo original, sendo que eu, numa primeira fase, fiz questão de me assumir como sócia minoritária. Porquê? Porque fui convidada, não fiz parte do núcleo das atrizes já de uma geração na qual eu me encontro agora, não é? A geração da minha mãe, algumas mais jovens, a Cristina da minha, mas que pensaram muito a necessidade de criar uma companhia feminista. Eu venho da dança, eu não estudei teatro, eu estudei dança. Colaborava regularmente com a minha mãe, ela desafiava-me a partir de certa altura para, como ela costumava dizer, e dar um jeitinho nas suas encenações, e esse jeitinho tinha a ver com o meu olhar da dança, com o movimento, ao movimento, à coreografia. Portanto, já havia essa cumplicidade e elas decidiram que queriam alguém da dança. E, portanto, eu vinha de outra realidade, não tinha chegado ainda à conclusão que elas tinham chegado. Portanto, fez muito sentido o meu percurso profissional da altura. Eu queria, de facto, como coreógrafa, ir para o teatro e não queria estudar mais, porque em dança estuda-se muito tempo. E achei que seria uma excelente oportunidade de aprender nas tábuas. E foi isso que aconteceu. Claro que não imaginei que 30 anos depois estaria aqui como diretora artística juntamente com o Rui Malheiro. Só uma pequena correção. Eu já era diretora artística juntamente com a minha mãe, com a Fernanda. Quando a Isabel Medina saiu, evidentemente a Fernanda era a grande pensadora e estratega da companhia, mas já assumia também esse papel. Quando a Fernanda adoeceu e a iminência da sua morte, então conversámos e chegámos à conclusão que estava na altura de convidar um homem para a direção da companhia, que seria evidentemente o Rui Malheiro. Que já estava convosco também há bastante tempo. Já estava connosco como diretor de produção, mas não fazia parte, não era sócio da companhia, não é? E foi assim. Mas deixa-me voltar a esse ano de 95. Quem eras tu nessa altura? O que é que andavas a fazer quando a Escola de Mulheres era fundada? Coreógrafa. Eu fiz a Escola de Dança e a Escola Superior de Dança do Conservatório Nacional. Coreografei profissionalmente durante 2 anos e comecei a perceber que aquilo que eu queria fazer não tinha ferramentas ainda para o fazer. Eu comecei a coreografar num período muito rico da dança portuguesa, a nova dança portuguesa. Aconteceu muita coisa neste país, coisas importantes, e eu estava um pouco a tentar perceber o que é que seriam as minhas opções quando surgiu o convite da Fernanda, da Cuxa, da Cristina, atrizes que eu já conhecia, evidentemente. E nessa altura, como é que o trabalho da Fernanda Lapa, a tua mãe, como é que ele te influenciava? Enfim, é sempre tens uma relação diferente, certamente, com ele do que quem a conheceria como espectadora, porque és também filha. Para além de filha, a partir de certa altura fui colaboradora. Eu fiz muita assistência de encenação
e muito apoio ao movimento. A companhia foi, de algum modo, pioneira, não digo que foi a única, mas desde a sua fundação, que teve sempre alguém responsável por um olhar do corpo. Portanto, eu fui sempre colaboradora nesse sentido de quase todos os espetáculos, como apoio ao movimento ou coreografia, se assim se justificasse. Por outro lado, comecei a fazer assistência de encenação e eu costumo dizer que foi aí que eu aprendi o que sei de teatro. E também costumo dizer que aprendi com uma das melhores. Acho que já tenho propriedade para o afirmar. Não fiz exclusivamente com a Fernanda, mas fiz muito poucas assistências com outros encenadores e outras encenadoras. Era uma relação profissional de grande respeito. Antes disso, eu era aquela filha que desde pequena queria ir com ela para os ensaios, queria ir com ela para os espetáculos. Eu sempre tive um enorme fascínio pelo teatro e pelos atores e pelos bastidores e pelos ensaios e portanto... Tu tinhas muita vivência de criança, de bastidores, a andar por ali sim, e a absorver sim. tudo aquilo mesmo sem saber o que era ou sem... Sabia. Eu costumo dizer que foi absolutamente natural que fosse ao encontro do teatro, mesmo que eu desde muito cedo sabia o que queria. Eu queria ser bailarina e depois houve ali uma altura que queria ser também atriz. Foi quando, muito jovem, ainda criança, fiz algumas colaborações em cinema com a minha mãe, mas depois rapidamente voltei, não, eu quero a dança. E foi a dança que me levou ao teatro, ou seja, foi a dança não enquanto bailarina, era muito fraquinha, de facto, mas enquanto criadora, enquanto coreógrafa. E percebeste logo isso? Que seria por esse lado Não, da só me coreografia? apercebi no 3º ano do curso da Escola Superior de Dança. Tive ali um 2º ano quase a desistir. Porquê? Por te confrontares com essa Não alguma dificuldade? Não tive propriamente grande empatia com um professor da altura. Não me tinha ainda descoberto coreógrafa. Portanto, foi quando pus, porque a hipótese de ir para a antropologia, mas não havia em Portugal antropologia da dança, que era o que me interessava. E disse, então vamos lá tentar mais um ano, porque eu também não sou de desistir. E felizmente insisti, porque foi nesse 3º ano que tudo se conjugou e que encontrei um professor, que era o Vasco Van Camp, que só nos disse que era uma coreografia no 1º período, uma no 2º, uma no 3º. Ponto. E percebemos que era isso que precisávamos num 3º ano, que era à data o ano final. Éramos finalistas. Isso que precisavam era o quê? Liberdade? Sim. Basicamente, liberdade para nos encontrarmos. Tivemos 2 anos de exercícios de composição, das quais eu não sou grande fã, mas faz parte de um sistema pedagógico e eu, pelo menos, o que eu precisava era de espaço para poder errar ou não. E felizmente descobri que é isto, é aqui que eu me encontro, é este o meu fascínio de ver o meu movimento transformar-se nos outros corpos, de ver, e continuo muito nessa zona que é, penso eu, na minha perspectiva, um dos lugares do encenador, é como é que outros corpos e outras cabeças e outras personalidades vão ao nosso encontro e juntos construímos personagens, espetáculos, objetos artísticos, chamemos-lhe o que quiser. Dirias que o teu teatro hoje é ainda mais do corpo do que da palavra? Sim. Ele nunca deixou de ser. Na realidade, será sempre essa a minha perspectiva. O que eu ganhei foi uma compreensão da palavra, do texto, da dramaturgia, do poder
que sempre me fascinou, mas havia um enorme, não é por eu ser filha de encenador e por ter convivido desde sempre com essa realidade, que me fazia perceber a sua dimensão, ou que ela me atravessasse de alguma forma. Sim, eu considero que eu sou do corpo, e em todos os meus trabalhos o corpo é discurso, e é um discurso equiparado à palavra. A minha última coreografia é um espetáculo de teatro, porque foram atrizes, foi com atrizes que eu trabalhei e que eu quis trabalhar, mas é corpo. Escola de Mulheres, já agora, o nome vem de uma peça de Molière, L'École des Femmes. Há uma leitura feminista possível a fazer deste Molière? Do texto, não necessariamente. Eu não sou grande fã do texto, confesso. Tiveste uma palavra a dizer nesta escolha ou não? De todo. Lá está, todos os primeiros anos que eu estive lá sempre, mas com alguma distância, com alguma, não direi reserva, algum pudor. Sempre fui muito honesta nas coisas que me envolvia, e se não me identificava completamente, não por discordar, mas por ainda não ter chegado a essa conclusão, havia algum pudor. Portanto, houve uma série de questões que não passaram por mim legitimamente, não é? Não fiz parte do núcleo que decidiu que havia uma enorme... Concordo absolutamente, agora à distância não vejo qualquer dúvida, e fui gradualmente compreendendo. Ainda por cima vinha da dança, onde a realidade era diferente. Evidente que havia também alguma misoginia, mas não da forma como existia intrinsecamente no teatro. A necessidade de... Lembro-me muito bem de ouvir essas mulheres incríveis dizerem: estamos fartas de ser escolhidas, queremos escolher, queremos fazer dramaturgia feminina, queremos dar oportunidade a mulheres que querem ser técnicas, que não querem ir para as profissões à data tipicamente femininas, que eram as costureiras, etc. Portanto, sim, a Escola de Mulheres tem um manifesto escrito em 1995, que foi questionado por nós em 2023, no movimento 2021, 22, eu sou terrível com datas. Há poucos anos. Há poucos anos, depois da Fernanda morrer, quisemos destruir a companhia para perceber se ainda fazia sentido, e infelizmente... O que é que resulta dessa destruição? Porque, a constatação que infelizmente continua a fazer muito sentido. Evidente que houve muito que foi conquistado. Passaram-se 30 anos, quer dizer, agora ainda há muito para conquistar, e sobretudo a consciência que é num instante que se perdem as conquistas. É muito mais fácil recuar, retroceder, do que avançar. Basta olhar para a realidade deste país e para a realidade do resto do mundo para percebermos que sim, que é importante. Em que circunstâncias da tua vida artística é que ainda sentes que é preciso afirmar o manifesto, o que devia ser o óbvio, não é? E o adquirido. Em que é que sentes que ser mulher nas artes, no teatro, na dança, ainda é uma desvantagem? Não sinto de uma forma ostensiva, como, por exemplo, a geração da minha mãe sentiu, não é? Atenção. Sinto nas políticas, sinto nos cargos de direção. Com isto quero dizer que não faz parte da minha ambição, mas gostaria de ver uma normalização dos géneros, ou seja, feminino, masculino, neutro, que o acesso, sobretudo a cargos de poder, de alguma decisão, fosse normalizado. Não é. Infelizmente. Eu penso que na nossa área, apesar de tudo, porque é uma área que, à partida, implica sempre uma enorme reflexão constante, estará um pouco mais consciente
da sua realidade. Agora é preciso não baixar os braços, é preciso não descansar. Eu há pouco interrompi-te quando ias a falar do Molière. Não és particularmente fã da Do peça? texto. Da Escola de Mulheres. Pusemos a hipótese de a levar à cena. Aham. E não. Quer dizer, teria de ter um enorme trabalho dramatúrgico e percebemos que se calhar não havia necessidade. Porquê? Só porque a companhia se chama Escola de Mulheres. Penso que a decisão das minhas colegas foi porque é um nome impactante, não há dúvidas para o que viemos, não é? Pronto. De alguma forma, não é uma escola, é uma companhia, mas cujo caminho é uma enorme aprendizagem de como ser mulher nos tempos que correm, e entretanto passaram-se 30 anos, não só enquanto quem está deste lado, de que está a criar, que está a propor, mas os objetivos do que queremos entregar ao público. A morte da Fernanda Lapa há 5 anos fez-vos e fez-te pôr em cima da mesa a questão continuar ou não continuar a companhia depois de desaparecer uma figura tutelar? Claro. Não foi imediato, não foi logo, porque a Fernanda morreu muito rapidamente. Havia uma série de projetos. Ela ainda achou que conseguiria encenar o Punho. Infelizmente não conseguiu fazê-lo e, portanto, havia uma série de compromissos profissionais que tinham que ser assegurados. Portanto, eu assegurei a encenação do Punho, conjuntamente com o resto do elenco, e só em janeiro é que eu pedi ao Rui um mês para pôr essa hipótese de se fazia sentido, se era isto que eu queria. Eu já sabia que, na realidade, já sentia, aliás, pela minha reação interna, de como lidei com o desaparecimento da Fernanda, que também é minha mãe, não é? Mas precisei de me confrontar, de pôr em cima da mesa a possibilidade de acabar com a companhia. Não consegui encontrar motivos para o fazer. Depois houve um grande período de reflexão, que foi 1 ano, de então que caminho. Jamais seria tentar continuar como se a Fernanda estivesse aqui, ou tentar imaginar o que é que ela quereria. Não. Porque essa pergunta pode ser uma sombra, não é? O que é que ela faria? O que é que ela pensaria? Sim, não. A consciência de que parte da companhia já tinha o meu ADN, eu já tinha um espaço muito grande na companhia para criar, para encenar e para criar os meus projetos. Eu dirigi durante 12 anos um projeto de um ciclo de leituras encenadas da voz humana, que me deu muito gozo e que foi muito importante para o meu crescimento enquanto encenadora e até atriz. Tenho uma grande confiança também que tudo o que sairá da minha cabeça e da cabeça do Rui Malheiro não irá comprometer o projeto da companhia. Porque não se trata só das mulheres, tratam-se também de minorias, de questões fraturantes que a companhia sempre trabalhou e que sempre me disseram, me atravessaram muito, temáticas que eu já trabalho há alguns anos. Portanto, a decisão foi, sim, a companhia não vai ser a companhia que a Fernanda e mais um conjunto de mulheres corajosas criaram, fundaram, a companhia que a Fernanda levou nos braços e lutou muito para que permanecesse viva e ativa, e que agora é a companhia do Rui Malheiro e da Marta Lapa, com tudo o que isso implica e com todo o nosso ADN. Ela preparou este futuro da companhia na sua ausência? Chegaram a falar disso? Não. Preparou no sentido de termos uma conversa
quando ela percebeu que não iria durar muito tempo, de convidarmos o Rui Malheiro para fazer parte da companhia, enquanto sócio. Uma situação também um pouco perversa, no sentido de que pobre Rui, naquela situação, não é? Mas ela nem sequer colocou as coisas desse modo. Iniciou a conversa num pequeno almoço a dizer: Marta, acho que já está na altura da companhia ter um homem na sua direção. E eu fiquei à espera, a aguardar quem é que ela iria propor. Eu teria sempre uma proposta e ela falou no Rui. Eu disse: concordo absolutamente. O Rui já era o músculo da companhia, parte do músculo da companhia. Portanto, é uma consequência natural. Lançámos esse desafio ao Rui, que pediu uns dias para pensar, evidentemente, e que aceitou com muita honra. E cá estão. E cá estamos. Foi essa a preparação possível, porque foi tudo muito rápido. Há um lado muito insistente e importante da Escola de Mulheres, que é não só criar os próprios espetáculos, mas também ser um espaço para que outros o façam. O acolhimento de novas companhias, que têm feito bastante. Estou a pensar, por exemplo, nas Crianças Loucas. Crianças Loucas, Silly Season, há uma série de companhias que já não são assim tão jovens, não é? Mas, por exemplo, os Silly fizeram lá, são nossos cúmplices nesse sentido. A Fernanda tinha ela durante muitos anos, já mais velha, dedicou-se ao ensino, foi coordenadora e diretora do Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Évora, foi docente na Escola de Teatro de Cascais. Portanto, sempre teve um enorme fascínio e interesse pelo trabalho dos mais jovens, das gerações que estavam a surgir. Isso, por um lado, em termos de uma lógica de acolhermos no nosso espaço jovens companhias, e não assim tão jovens, sobretudo companhias que não têm espaço próprio, ou que não conseguem apresentar os seus espetáculos em Lisboa, por exemplo. Nós temos um espaço próprio, do qual pagamos uma renda, o Clube Estefânia, que já estamos lá há alguns anos, com uma relação que neste momento é excelente, uma pequena sala de teatro, mas um teatro à italiana, ainda com 109 lugares. Eu adoro aquela sala. É um espaço que vos serve ainda hoje? Perfeitamente, eu não troco aquele espaço por nada deste mundo. É muito polivalente, como digo, tem um palco à italiana, mas tem a possibilidade de retirarmos a plateia. A maior parte dos meus espetáculos são feitos na plateia, portanto com possibilidade de brincar com a relação do público com as zonas de apresentação. É um espaço com as suas limitações, evidentemente. Tecnicamente está a ser, como direi, lentamente, e à medida que vamos tendo nós apoio e o próprio Clube Estefânia apoio, atualizando tecnicamente os equipamentos. Ao ritmo possível. Ao ritmo possível. Infelizmente não tão rápido como gostaríamos, mas a companhia não tem capacidade financeira para dar outros passos. Mas estavas a falar-me da questão do acolhimento. É missão, não é circunstância? Não, é missão. É a missão mesmo. Eu penso que fomos das companhias, mais uma vez, pioneiras, com as condições que oferecemos. Nós não cobramos aluguer, nós cobramos, evidentemente, porque temos gastos, uma percentagem de bilheteira, que é neste momento, se não me engano, 35% para nós, 65% para as companhias. Temos uma lógica de acolhimento que nos sai do pelo, muitas vezes, ou seja, implica que a equipa artística, a equipa técnica, que é muito pequena, esteja constantemente a trabalhar. Porque o acolhimento passa também por dar condições técnicas. Claro que sim. O equipamento que temos disponível, quando neste momento estamos sem técnico residente, tivemos durante 2 anos, portanto, sendo que o Rui, o nosso diretor, é muito polivalente, ele é tudo. Ele é diretor técnico, nós precisamos de ter uma equipa um pouco mais robusta, porque estamos
constantemente bastante exaustos, mas faz parte. Mas sim, A exaustão faz parte. é um exausto que faz parte. É a espaços percebermos que não, temos que ter agora uma semana ou 2 semanas sem acolhimentos para podermos, porque depois há, paralelamente a isso, o trabalho constante e regular da companhia de produção, burocrático, de relação com a DG Artes, com a Câmara Municipal de Lisboa, com a venda de espetáculos, com a procura de novos financiamentos, etc. Portanto, há todo um trabalho cotidiano que tem que ser conciliado. E depois as condições que nós temos, que é a nossa sala de produção é a nossa regi. Portanto, isso também implica quando estamos com acolhimentos e estão com ensaios, nós estamos na regi a falar assim, ou temos que ter. Pronto, portanto, há assim uma série de circunstâncias e condicionantes que tornam o nosso trabalho às vezes quase cómico nas condições que temos, mas sim, é missão, não é missão, é necessário. Eu acho que é necessário darmos, oferecermos, disponibilizarmos o nosso espaço quando ele não está a ser ocupado. Nós temos o enorme privilégio, quando apresentamos os nossos espetáculos no nosso espaço, de podermos ensaiar no espaço onde vamos apresentar. Isso cada vez mais é um privilégio, não devia ser, porque isso condiciona muito o tipo de objeto que se vai criar. As novas formas de produção condicionam muito os objetos. Podermos fazer 2 semanas, 3 semanas no espaço, o que um espetáculo cresce nesse tempo é incrível. Não é? Na minha geração isso era regular. Neste momento, pronto, por uma questão de sobrevivência e de lógicas de produção, acontece muito, 3 dias aqui, 2 dias ali, 1 dia de montagem, pronto. É o possível, mas tem custos. Entra-se noutra lógica. E, portanto, há essa consciência de que, quando possível, oferecemos espaços também de ensaios, se é possível. Também, nos últimos anos temos aberto audições, que também é algo que queremos muito continuar a oferecer, quando fizer sentido. Mas, por exemplo, a minha última encenação / coreografia foi um elenco escolhido por audição e foi incrível. O que é que procuras quando fazes uma audição, nesse caso específico? No caso do Este Corpo Já Não Me Serve... Que é um espetáculo de há 1 ano, precisamente. Exato. Eu queria atrizes, portanto não queria bailarinas. Sabia que queria corpo, que o corpo iria ser fundamentalmente discurso. Queria... O que é que eu procurava? Curioso. Procurava densidade, disponibilidade, escuta, muita escuta e mundo interior. Foi incrível, nós tivemos 3 dias de audição com 20 e tal, depois do primeiro para o segundo dia tive que selecionar 12 e eu teria ficado com essas 12. Foi mesmo difícil escolher só 4, tive que ser bastante fria, porque havia algumas pessoas que eu conhecia, portanto, das quais eu tinha relações de afeto e precisava que houvesse a compreensão daquelas mulheres de que o movimento não tem de ser virtuoso. Esse espetáculo, Este Corpo Já Não Me Serve, foi um texto desafiaste a Ana Sampaio e Maia a escrever. No entanto, a frase é tua. Não, a frase é da minha irmã Mónica. A minha irmã Mónica morreu em 2001 e ela era uma mulher incrível. Foi ela que fundou, juntamente com o Albino Moura, o Danças na Cidade, que agora é o Alcântara, uma bailarina extraordinária e uma coreógrafa extraordinária, que infelizmente morreu muito cedo, aos 34 anos, com cancro. E foi um período um pouco mais longo do que a minha mãe, mas a Mónica, às tantas, ajudou-nos a todos a preparar a sua morte e já bastante debilitada, saiu-se com esta frase incrível que é: este corpo já não me serve, com um sorriso nos lábios. Essa frase acompanhou-me durante estes anos todos.
juntamente com a vontade de fazer um espetáculo sobre ela, que irá ser feito em 2026. E foram precisos 20 e tal anos para eu encontrar o momento e encontrar a cúmplice, a Ana Sampaio Maia, a Sampas, portanto, sim, fui eu que lhe entreguei esta frase, da mesma forma que entreguei na audição às atrizes, sem contar a história, como é óbvio, porque é uma história muito pesada, ou poderia ser, porque é uma frase gigante, abarca um mundo de possibilidades, não é? Desde de onde ela veio, do lugar de onde ela veio, que foi um lugar de saúde, mas então, desde o lugar das questões de género, de tudo. E desafiei a Sampas, que é como nós a chamamos, Ana Sampaio Maia, uma cúmplice, alguém com quem eu me cruzei há uns anos e com quem estabeleci uma enorme empatia e admiração de parte a parte, e percebi que ela escrevia e desafiei-a para ser uma das autoras Da Voz Humana, do ciclo de leituras que coordenei, e incentivei a escrever mais e mais, e acabou por ela escrever muito, escreveu 18 poemas, 18 textos, e ficaram ditos, entregues, e era gravado. E estão lá todos. Não são entregues no discurso verbal. Isto só foi possível porque era a Ana Sampaio Maia e porque ela esteve presente durante todo o processo. Portanto, foi um processo, como eles chamam, em estado de graça, de uma enorme cumplicidade, enorme respeito, e dela compreender que entregar os textos que ela... Quase que houve uma tradução para o corpo daquilo que ela me entregava em palavras. E era uma espécie de ping-pong. Ela assistia às improvisações e a escrever, entregava-me textos que promoviam novas improvisações, etc. E foi esta... Uma dança também, não é? Esta Entre dança vocês. que eu tive ali um pequeno momento de aflição, preocupação com ela, mas que ela desfez logo. Não, Marta, está tudo certo, está tudo tranquilo, não sintas angústia por estares a retirar texto, porque ele estava lá e eu comecei a sentir que ele estava a mais, que ao contrário do que se possa pensar, ele retirava leituras em vez de ampliá-las. Pronto, e digamos que foi o processo de trabalho que ele veio ao limite. Não só. Em 2017, penso eu encenei, coreografei um espetáculo que se chamava Do Indizível, que era um contrabaixo e uma atriz, a Carla Galvão, e que partiu de um texto, que é aí que não fui eu que escolhi, tinha sido a Isabel Medina, que era The Bogus Woman, e que depois ela, por motivos de saúde, não pôde encenar, e foi assim que eu fui começando já há uns largos anos a encenar. As minhas sócias, eu dizia, fazes tu. Eu esse texto li-o, não me identifiquei de todo com a escrita, só com a temática, que era sobre uma mulher africana migrante. E falei com a direção, com a minha mãe, com a Isabel Medina e com o Rui, e disse, olha, eu quero fazer isto, mas eu não quero usar o texto. Nem sequer o dei a ler à Carla Galvão ou ao Carlos Bica. Eu vou trabalhar a temática, mas não vou. Aí foi o meu regresso puro e duro à coreografia com uma atriz inacreditavelmente, extraordinariamente maravilhosa, que é a Carla Galvão. Corpo, havia duas palavras nesse. Uma atriz, um corpo de uma mulher, uma presença de um contrabaixista e um contrabaixo, o Carlos Bica. Marta, gostava de falar de um espetáculo que vem também de um desafio teu, em março deste ano, e a propósito Deseja-se Fernanda. Deseja-se Fernanda, a propósito dos 30 anos da Escola de Mulheres, aconteceu um espetáculo
de celebração, vamos dizer assim, que foi também uma homenagem a Fernanda Lapa. Deseja-se Fernanda, que era, aliás, uma brincadeira com o título do primeiro espetáculo que ela fez, que ela ensinou. Deseja-se Mulher, sim. Foi no São Luís, uma encenação da Cuxa Carvalheiro, que, aliás, falou do espetáculo neste podcast da Cuxa, quando ele era ainda uma miragem, e ela não sabia muito bem ainda o que é que ia acontecer. Este espetáculo nasce de um desafio teu à Cuxa Carvalheiro para dirigir um espetáculo sobre a Fernanda Lapa, como foi? Sim, foi. Isto começou precisamente na altura do Punho. O tal espetáculo que tu que eu ensinei do Bernardo Santareno, integrado nas comemorações do centenário do Bernardo, organizadas pela Fernanda. E aí confrontámos, eu e o Rui, com as gerações novas que nunca tinham ouvido falar na reforma agrária, que foi, sim, muito impactante. É uma realidade muito recente. E, portanto, começámos a perceber a importância fundamental da memória e da convocação da memória. O espetáculo Deseja-se Fernanda nasceu da companhia, ou seja, o título foi encontrado e proposto pela Cuxa. A necessidade de se fazer um espetáculo nos 30 anos da companhia, no ano em que celebravam 30 anos da companhia e 5 anos da morte de uma das suas fundadoras, da Fernanda, tornou-se lógico, e porque também, paralelamente a esse espetáculo, em 2026 vamos fazer um espetáculo de homenagem à Mónica Lapa, minha irmã, mas uma personalidade muito importante na dança contemporânea portuguesa, por constatar que há gerações de bailarinos que não sabem sequer que a Mónica foi a fundadora do Danças na Cidade, por exemplo. Portanto, a memória é muito curta. Portanto, nasceu do Rui e de mim essa vontade de celebrar a Fernanda. De celebrar a Fernanda e de celebrar a companhia. E pareceu-nos, não quisemos assumir a direção, não faria sentido nenhum ser eu ou o Rui a encenar, na nossa lógica. E faria algum sentido desafiar cúmplices. Na sua gênese, eram só cúmplices da Fernanda. Foi consensual a Cuxa. Aqui a grande questão, porque numa primeira proposta queríamos que fosse a Cuxa a escrever, e a Cuxa disse, não. A Cuxa fez uma contraproposta de serem várias autoras a escrever. Nós, não, porque isso implicava um grande trabalho de pré-preparação que a companhia não tem capacidade para o fazer. Eu cruzei-me com o espetáculo, com a escrita da Ana Lázaro, gostei muito, desafiei-a para fazer, lá está, o da voz humana, ser uma das autoras, e propus então a Ana Lázaro à Cuxa. Que é curioso porque a Ana Lázaro não conheceu a Fernanda. Portanto, vais buscar uma equipa de cúmplices, mas para escrever uma pessoa que não privou com ela. Que é perfeito. A Ana Lázaro fez um enorme trabalho de pesquisa e, portanto, ela construiu um espetáculo a partir das memórias dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus cúmplices. O espetáculo nunca pretendeu ser biográfico. Não íamos contar a história da Fernanda. Nunca foi isso que esteve na minha cabeça. O objetivo final era que o público que fosse assistir ao espetáculo ficasse com vontade, se não conhecesse, de ir conhecer a Fernanda e o seu trabalho e o seu legado. Portanto, eu achei perfeito. E o tipo de escrita da Lázaro, que cruza biografia com fantasia, um lado onírico, um lado quase surreal, eu achei que assim não corria o risco de ficar demasiado fechado sobre si próprio. Cúmplices, sim, porque era uma celebração. Não era um luto, não era celebração. Um luto. Não ou era um luto em jeito de celebração. É uma celebração, uma festa. E tu estavas em palco também nessa festa. Porquê que fizeste essa cara? Porque não é pacífico. Eu não estudei para ser atriz. Eu agora, durante muitos anos, disse, eu não sou atriz. Os meus primeiros trabalhos enquanto atriz foram trabalhos que tinham uma forte componente física, portanto faziam muito sentido.
ou uma forte componente física, portanto, ou diluídos num coro, nas bacantes, nas tragédias, nas bacantes, na Medeia, portanto, onde eu estava envolvida também enquanto coreógrafa e protegida nesse sentido, onde enquanto coro e eu enquanto coreógrafa e a Fernanda enquanto encenadora cria músicas, bailarinas e cantoras, portanto faria sentido. Atriz pura e dura, tenho algum pudor, não posso, não parei de dizer, de lançar essa afirmação, porque a partir do momento que vou para palco sou, não há cá desculpas, mas foi uma aprendizagem e uma vontade que foi surgindo de eu me ir, porque é no fazer que uma pessoa aprende e é nos erros que uma pessoa cresce. Eu continuo a acreditar muito nisso. Neste momento, Marta, estão prestes a estrear uma peça chamada Esperança Desmedida. É hoje, aliás, neste dia em que gravamos. É hoje. Uma encenação do Rui Malheiro, com quem partilhas a direção da Escola de Mulheres. Entras como atriz. Eu hesitei, mas tu completaste. Sim, não, aqui não há dúvida nenhuma. O que é a Esperança Desmedida? Que é um título quase provocador, não é, para estes tempos? Porque é isso mesmo. É um espetáculo sobre a temática dos migrantes. É uma encenação do Rui, portanto uma direção também. O Rui desafiou a Hilda Teixeira, uma atriz e que também já escreveu e que escreve, e grande cúmplice do Rui, de Tondela. A temática dos migrantes, infelizmente, continua a fazer, lá está, se não cada vez mais sentido. É importante falar sobre eles, é importante não esquecer. E, mais uma vez, é a prática da companhia apresentar espetáculos impactantes, que não oferecem respostas nenhumas, mas que põem a pensar. Essa é uma linha muito cara à companhia. Já o era a Fernanda, lembro-me das coisas que eu me lembro mais, era ouvir isto. Eu não pretendo dar respostas, pretendo lançar questões. Eu identifico-me totalmente encontrar nesse lugar. Temos discursos criativos, eu e a Fernanda tínhamos muito diferentes, mas em termos de estilísticos. Mas Fernanda era uma mulher de teatro. Eu não sou. Eu não sou uma mulher que tem uma série de textos na cabeça que quer fazer. O meu impulso criativo é outro. E não quer dizer que eu não seja uma mulher de textos, porque já o sou, mas não... Os caminhos para chegar a um sítio são diferentes ao palco, não é? Os processos de aproximação e de necessidade criativa são outros. Esperança Desmedida é um título que é impactante e, portanto, pretende-se isso, à semelhança do Este Corpo Já Não Me Serve, à semelhança do Indizível, de uma série de palavras que transportam, que são gigantes, que transportam mundos. É uma provocação e é uma reflexão. Poderia estar um ponto de interrogação à frente ou não. Isso o público logo decide. A Hilda propôs uma convocação da Medeia, personagem que era muito cara à Fernanda, não nas suas múltiplas facetas, mas na sua leitura da Eterna Estrangeira. E é mais ou menos nessa zona que eu, enquanto personagem naquele espetáculo, me encontro, a disruptiva, a terrorista. E eu penso que, mesmo estando dentro, muito à semelhança dos outros que temos apresentado, não todos, vagamente poético, onde a imagem e o corpo, mais uma vez, são um discurso, onde se diz muito pouco, mas se lançam algumas questões e, sobretudo, mais importante do que tudo, nos responsabiliza por esta realidade contemporânea do agora, que são os migrantes e os imigrantes e as guerras e a enorme consciência do nosso lugar de privilégio e a enorme consciência que também não estamos a uma distância muito grande de sermos nós também migrantes.
A Esperança Desmedida está na Escola de Mulheres Clube Estefânia até 9 de novembro. Nós aqui vamos no minuto reouvir um bocadinho da conversa no teatro de há 15 dias com a Selma Wamous. Um nome que eu acho que é super simples, o Wamous. As pessoas a enganarem-se a dizer e a escrever Selma Wamous, Vanessa, uau, mousse de chocolate. Eu durante algum tempo fui mãe solteira com 2 bebés e estava a cantar e estava com um concerto. Eu tinha uma lista de 34 pessoas amigas a quem eu pedia ajuda se fosse preciso ficar, ir buscar. Eu quero ter uma profissão na qual sinto que sou medíocre, ou eu quero ter uma profissão na qual eu empenho toda a minha paixão. Eu recordo-me de ter muitos conselhos de muitas pessoas, tipo, devias fazer uma cena soul, miúda, negra, africana, cantar como tu, devias fazer uma cena de fado, já imagina. Eu tive todas as mais variadas opiniões, então eu acho que eu gosto de um grande sucesso que é não ter tido muito sucesso. E perceber que às vezes uma palavra que nós possamos dizer, uma canção, pode fazer a diferença na vida das pessoas, fez-me ter a certeza absoluta de que era aquilo que eu queria fazer. E ela ficou assim, fez uma volta, 2 voltas, 3 voltas, à terceira volta ela diz assim: Selma, vai-me desculpar, mas eu já ouvi a Selma a cantar, não era nada disto que eu queria. Depois há uma outra coisa que eu não consigo explicar. Eu tenho imensa energia. Não sei de onde é que ela me vem, mas eu tenho imensa energia. Às tantas houve uma pessoa no público que disse: canta só! E eu gritei: eu canto quando eu quiser! Selma Wamous, convidada no teatro há 15 dias, conversa esta e outras para recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. E agora, Marta, é a época das sugestões. Sugestão. Então, espetáculo, evidentemente vou sugerir... Esperança Desmedida, vamos Esperança Desmedida estreia hoje, dia 9 de... Estreia hoje, dia gravamos. 29 de outubro, no Clube Estefânia, Espaço Escola de Mulheres, às 21h. E vai estar de quarta a domingo. Domingo é às 18h, até o dia 9 de novembro. Esperança Desmedida, um espetáculo de Rui Malheiro, com o Vítor Alves da Silva, Catarina Rabassa e eu própria, Marta Lapa. Livros. Há um que eu vou aconselhar, ainda não li, mas tenho uma enorme expectativa. Conheço muito bem o trabalho e já escreveu para a companhia, que é o Desfufador, do Valério Romão. Lá está outro título muito impactante. E basta abrir o livro para sentir esse impacto. Eu não li também, mas folhei. Sim, e é extraordinário. É do Valério, portanto, será com certeza muito interessante. Portanto, prosa, romance, o Valério, poesia, A Divisão da Alegria, de Raquel Nobre Guerra, um livro absolutamente extraordinário, uma poeta extraordinária. São ambos grandes amigos, grandes cúmplices. Atenção a estes 2 nomes, Raquel Nobre Guerra e Valério Romão. Marta, para terminar, o que é que tu já sabes e queres dizer sobre esse espetáculo em 2026? Espetáculo sobre a Mónica. Sobre a tua irmã. Então, vou ser eu a dirigir. Será um espetáculo de teatro-dança, porque é com o Francisco Camacho e com a Carlota Lagido. Lá está, mantém-se a ideia de convocar cúmplices desta feita da Mónica, contemporâneos da Mónica. Desafiei, lá está, o Miguel Castro Caldas, que não conheceu a Mónica, para escrever, mas aqui a premissa será outra. O Carlos Bica para compor. Não pretende ser o desafio que eu lancei ao Miguel e se ela estivesse cá? Se a Mónica não tivesse morrido. Portanto, mais uma vez será uma celebração, muito provavelmente bastante surreal, onde se pretende, sim, convocar o impacto que a Mónica teve neste mundo, na sua curta passagem por cá, que foi imenso. Portanto, se por um lado se pretende entregar ao público que ela existiu e que foi por ela ter existido que existem uma série de coisas, isso é fundamental. Depois, entrarmos num delírio, celebração, não faço ideia, o Miguel ainda não começou a escrever, lá está, vai fazer uma enorme pesquisa, parece-me que é muito importante nesse sentido
para já, porque ainda está no quadriênio cuja temática é a memória. Portanto, convocar é a partir da minha biografia, mas é da minha biografia porque sou filha da Fernanda Lapa e irmã da Mónica Lapa, e porque foram mulheres incríveis, que tiveram um enorme impacto independentemente dos laços familiares. Independentemente dos laços familiares. E quem, melhor que ninguém, poderá entregar ao público essa convocação, essa memória. A tua irmã Mónica era mais velha? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eram muito próximas. Muito. Tenho a Mónica 1 ano e meio e a minha irmã Ana Mafalda, que vive em Berlim, que é parteira, 3 anos. Portanto, tínhamos a Mónica, eu tinha 1 ano e meio mais nova, a Mónica 1 ano mais nova que a Ana. Começaram a interessar-se ao mesmo tempo pelas coisas da dança? Não, comecei eu primeiro. Mas ela era melhor que eu. Não, eu fui. A Mónica descobriu a dança através do sapateado. Ela começou a fazer sapateado extremamente jovem, de 15, 16. E apaixonou-se pelo sapateado, e a partir do sapateado começou a estudar, a trabalhar para ganhar dinheiro, para ir para fora, para Nova Iorque, para Paris, ter aulas, e foi-se descobrindo uma bailarina absolutamente extraordinária. Eu desde miúda que queria ser bailarina, a minha aproximação foi pela dança clássica. A Mónica, já adulta, foi pela dança contemporânea e trabalhou muito com a Clara Andermatt e com alguns. Foi uma bailarina incrível, uma produtora incrível também, e que culminou com a criação do Danças na Cidade, um festival de dança contemporânea. Trabalharam juntas? Chegaram a trabalhar? Sim. Muito juntas? Não muito. Ela dançou para mim numa coreografia que eu fiz, que foi As Meninas, enquanto bailarina, e eu enquanto coreógrafa. Depois, enquanto diretora do festival, convidou-me para As Meninas, numa primeira versão, porque ela só dançou na segunda versão, entrarem na primeira edição do Festival de Danças na Cidade, e depois uma outra coreografia das Intimidades mais tarde na segunda edição do festival. E depois, enquanto bailarina, desafiou-me para fazer 2 projetos, um no Porto que chamava Desintimidades em Serralves, e depois na sua última coreografia, Miss Liberty. Eu entrava como bailarina também, e infelizmente eu penso que aí ela me começou a descobrir, não tanto enquanto bailarina, mas a minha capacidade porque o meu trabalho era muito secreto e no teatro, e a minha capacidade de análise de um objeto artístico, mas pronto, depois isto foi em 99, a Mónica adoeceu em 2000 e morreu em 2001, portanto foi assim também. Marta, muito obrigada por teres vindo ao teatro. Eu não vou dizer boa sorte, não é? Porque não, é nós, mesmo. Antes de gravar falávamos de superstições, tu dizias que não eras, mas é a única. E aí não. Pronto, a Esperança Desmedida está em cena no Clube Estefânia até 9 de novembro, e é lá que podem encontrar-te nos próximos dias. Muito obrigada por teres vindo ao teatro. Obrigada eu. Podem ouvir o podcast do Dona Maria II e subscrever já agora no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts.